Olá pessoal, aqui é o professor Danilo, professor de filosofia. Hoje nós vamos dar início às aulas de filosofia, recorrendo um pouco do assunto que já foi visto em sala de aula, antes de prosseguirmos com o livro Poliedro, beleza? O conteúdo que nós estávamos vendo era sobre o que é a cultura. A cultura, a gente viu que ela nasce do processo de transformação da natureza feito pelo ser humano. Essa natureza transformada também passa a alterar o próprio ser humano, seus costumes, os seus hábitos. E é nesse processo que nós falamos que a cultura é produzida. Para sintetizar a resposta, cultura seria tudo o que o homem produz. Mas professor, como assim tudo que o homem produz? Significa dizer, pessoal, que desde a nossa língua, comportamentos, hábitos, vestimentas, etc., acabam sendo um reflexo cultural. Então, tudo isso é algo ligado à região, ligado ao tempo, ligado às pessoas. Vários exemplos a gente pode ver, por exemplo, os japoneses, eles têm seus próprios hábitos, suas próprias vestimentas, costumes e línguas diferentes da nossa. Outra coisa que é importante falar é que nós já nascemos inseridos em uma cultura específica, seja família, amigos, escola, nós nos tornamos reflexo dela, ao mesmo passo que inserimos nossas subjetividades e a mesclamos com outras culturas que vamos tendo acesso. Aí vocês podem perguntar, professor, o que é subjetividade? Seria uma interpretação da sua maneira, a maneira única como nos relacionamos com o mundo através de nossas escolhas. Já o processo de mistura de culturas, damos o nome de miscigenação cultural, resultante da miscigenação ética. Aí é importante vocês lembrarem desses dois conceitos. Miscigenação significa mistura. Então, miscigenação cultural é a mistura de culturas, o que torna as culturas muito mais diversas e cada vez mais diferentes entre si. Já a miscigenação étnica é a mistura de etnias, algo que aconteceu fortemente no Brasil lá desde o período colonial. Pode-se dizer, pessoal, que a nossa cultura, a cultura brasileira, na prática é resultante de uma longa miscigenação cultural entre o branco europeu, o indígena que já se encontrava no continente americano e o negro vindo do continente africano. Aqui seria necessário destacar o seguinte: a cultura de cada uma dessas etnias é enorme. Então, permitiu uma gigantesca diversidade cultural aqui no Brasil. Pensa comigo, não há apenas o branco europeu de cultura única, mas sim o português, o inglês, o italiano, o espanhol e assim por diante. A mesma coisa ocorre quando falamos da comunidade indígena brasileira, que são tão diversas e diferentes entre si, que construíram através de suas especificidades a nossa cultura. Na África não poderia ser diferente. Um continente inteiro recheado de múltiplas línguas, regiões, comportamentos e até características físicas totalmente distintas entre si. Claro que quando falamos do Brasil, estamos nos referindo a regiões específicas da África, que no caso são as seguintes. Ali da região central do continente nós temos Moçambique, Congo e Angola. Dessas regiões vieram os Bantus, importante grupo étnico das regiões Centro-Sul e Nordeste da África. Essas regiões foram conquistadas pelos portugueses ainda lá no século XV. Os portugueses, pessoal, também trouxeram para o Brasil negros oriundos da Nigéria, da Guiné e da Costa do Ouro, que hoje nós chamamos de Gana. Esses faziam parte do grupo étnico conhecido como sudaneses, que predominava ali na costa centro-oeste do continente africano. Então, pessoal, podemos dizer que a cultura brasileira é rica? Claro que sim. Herdamos muito do mundo e produzimos essa cultura cotidianamente, do norte ao sul, do leste a oeste. O Brasil está recheado de diversos exemplos, os mais diferentes possível, que servem para exemplificar a nossa riqueza. Ah, professor, mas a cultura de determinado lugar é melhor que aquela outra. A cultura dos Estados Unidos é muito superior que a nossa. Aí eu pergunto para vocês, será mesmo que ela é superior? Na prática, pessoal, comparar culturas seria a mesma coisa que comparar frutas diferentes, possuem naturezas diferentes, que foram geradas em seus próprios tempos e cenários, tornando-se assim impossível a gente fazer algum tipo de comparação. Claro que temos uma preferência, é só vocês se lembrarem lá da subjetividade, mas isso não faz de uma cultura melhor do que a outra, belezinha? E aí, pessoal, alguma dúvida?
Nenhuma certeza, posso colocar na prova. Se houver alguma dúvida, pessoal, é só deixar um comentário abaixo do vídeo que iremos discuti-las. Não deixem de fazer as atividades revisionais que foram enviadas lá pela plataforma Poliedro. No próximo encontro, vamos respondê-las para manter vocês afiados. Tudo de bom, galerinha, e até o próximo vídeo.